Fala, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Gabriel Mendonça. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos destrinchar a lei de tortura. Irmão, nós vamos esquematizar a lei toda para você. Eu vou facilitar a sua vida, beleza? Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos começar para a aula, passando aqui só para fazer um convite a vocês, tá? Senhores, eu criei um Instagram aqui de legislação por questões, tá? Como é que funciona? Eu estou postando todos os dias 3 questões lá no Instagram, beleza? Com gabarito comentado, tá? Então, se você tiver interesse, puder estar seguindo a gente aí, vou estar colocando aqui para vocês. Vou estar colocando também na descrição, tá bom? E no comentário também do vídeo, o link do nosso Instagram, beleza? São várias questões, já postei, já tem acho que 10 publicações, acho que mais de 10 publicações lá. Tem questão de crimes de honras, Maria da Penha, racismo, anticorrupção, lei de Ocrim também, beleza? Então, se você tiver interesse, não custa nada também, né, pô? E é isso, beleza? Então, vamos começar aqui para nossa aula. Outra coisa, senhores, separei também um material de 100 questões extravagantes, tá? Caso você tenha interesse, vou estar deixando também o link na descrição. O preço, senhores, é só para ajudar a gente no canal, tá? É só para estar ajudando a incentivando o canal. O preço é um preço bem significativo, tá? R$17. Você vai estar tendo direito a 100 questões de extravagantes. Tem lei de tortura, tem lei de Ocrim, tem lei de anticorrupção, tem Maria da Penha, tem racismo também. Todas comentadas, tá? Todas comentadas. Para você construir uma base mesmo, beleza? E fazer questão, que é o que importa. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Vou estar deixando o link aí também desse nosso material na descrição, beleza? Se você puder estar comprando para ajudar você também para nos ajudar, eu agradeço. Tamo junto, valeu, vamos para cima aí, up. Fala, senhores, me chamo Gabriel Mendonça. Nessa nossa aula, nós iremos resumir, destrinchar a lei de torturas em 10 minutos, certo? Eu elaborei aqui no quadro um resumão, certo? Sobre a lei de tortura, com tudo que está na lei. Tem tudo que está na lei aqui, beleza? E é o básico. O básico não, é mais do que o básico que você precisa saber para estar acertando a maioria das questões. Então, eu vou colocar aqui no meu relógio 10 minutos. Vamos ver aí se a gente vai conseguir resumir, né? Trabalhar tudo aí. Vamos lá. Primeira coisa, tortura. Lei 9.455 de 97. Artigo 1 da lei de tortura. Configura crime de tortura. Ou seja, no artigo 1, senhores, vai citar quais são as ações ou omissões que vão tipificar o crime de tortura. Tá? Nós temos dois incisos, o inciso 1 e o inciso 2. E temos também, entre aspas, né, o que era para ser o inciso 3, mas não existe inciso 3. Que é, no caso, essa parte aqui, ó, incorre na mesma pena, certo? Então, vamos lá. Inciso 1. Constranger, mediante grave ameaça ou violência, causando sofrimento físico ou mental. Aí existem 3 atribuições. Então, vamos lá com calma. Inciso 1, palavra-chave, constranger. Na maioria das provas, assim quando você ler, né, e ver que tem esse verbo constranger, já fica atento, porque a chance de ser tortura é muito grande, né? A chance de estar relacionada à lei de tortura é muito grande. Então, inciso 1, tortura, constranger mediante grave ameaça ou violência, causando sofrimento físico ou mental, as 3 ações tipificadas, que vão ser classificadas em 3 tipos. A tortura prova, como vocês podem ver, a tortura prova, como também nós chamamos também de tortura confissão, a tortura crime e a tortura discriminatória, certo? As bancas, elas adoram esses tipos de classificação. Então, o que elas fazem? Elas colocam lá letra de lei e pedem para você dizer qual classificação está dizendo essa parte, esse trecho da lei. Então, fique atento nessas nomenclaturas, certo? Nós iremos trabalhar elas agora. Então, vamos lá. Resumindo aqui, inciso 1, constranger mediante grave ameaça ou violência, causando sofrimento físico ou mental. Aí agora nós vamos para as modalidades, né, desse constrangimento, entre aspas, né, dessas espécies de tortura do inciso 1, certo? Então vamos lá. Tortura confissão. Senhores, a tortura confissão é aquela tortura em que a vítima ela sofre esse crime para ela declarar, para ela confessar algo que pode dizer ao seu respeito, ou seja, a respeito da própria vítima ou de terceiro, beleza? Morreu. Tortura crime. Tortura crime é aquela tortura em que a vítima ela está sendo torturada para ela agir ou até mesmo se omitir. E essa conduta de ação ou omissão é de natureza criminosa. Então é como se fosse a pessoa estar sendo torturada para praticar um crime. Seria esse crime na modalidade comissiva ou omissiva, beleza? Então, tortura crime é uma tortura que resulta em uma ação ou omissão criminosa, beleza? Tortura discriminatória, o próprio nome já diz, discriminação. Então, a tortura discriminatória é aquela tortura em que a vítima ela sofre esse crime em razão da sua religião ou em razão da sua raça. Então, a tortura discriminatória diz respeito a aspectos religiosos ou raciais,
Fique atento aqui, porque a maioria das bancas, elas gostam de complicar, elas gostam de citar aqui em razão do sexo, em razão da cor, em razão da etnia, o que não tem previsão na lei. Então, se tiver lá, tortura discriminatória, é a tortura que é praticada em razão de discriminação sexual, tá errado. É só em razão da religião ou da raça, beleza? Próximo, tortura castigo, senhores. O nome mesmo fala, tortura castigo, é aquela em que submeter, então a palavra já muda, já não é o verbo constranger, é submeter. Submeter alguém que esteja sob sua guarda, autoridade ou proteção a grave ameaça ou violência, causando sofrimento físico ou mental, mediante um intenso sofrimento. Né? Esqueci aqui, acabei pulando, mas qual é a palavra-chave aqui da tortura castigo? Intenso sofrimento. É a única que vai estar previsto intenso sofrimento, tá bom? Todas têm sofrimento físico e mental, mas a tortura castigo existe esse adjetivo, intenso. Então, sempre quando você vê intenso, já associa a tortura castigo, beleza? Então, é submeter, já outro verbo, né? Mediante alguém que esteja sob sua guarda, poder ou autoridade, mediante violência ou grave ameaça, a um intenso sofrimento, que pode ser físico ou mental, de caráter, para provocar, né, uma espécie de castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. Então, falou em quê? Falou no verbo submeter. Intenso sofrimento, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, já é tortura castigo, beleza? Senhores, agora vamos para a pena. A regra é que a pena de tortura ela é de reclusão de 2 a 8 anos, certo? Só que existe também outras qualificadoras, existe também algumas hipóteses de aumento de pena que a gente vai ver durante esse vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Próxima modalidade. A modalidade em que era para ser o terceiro inciso, né? Só que não é. Enfim, vamos lá. Incorre na mesma pena. Ou seja, também vai responder por reclusão de 2 a 8 anos, certo? Vamos lá. Submeter, ou seja, mantém, né, o verbo, pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a um sofrimento físico ou mental por um ato que não esteja previsto na lei ou não resultante de medida legal. Como assim? Não entendi nada. Senhores, essa espécie de tortura normalmente ela ocorre em ambientes como, por exemplo, unidades prisionais ou hospitais de custódia, né, de tratamento de pessoas inimputáveis ou semi-imputáveis. Beleza? Então, como é que funciona? E submeter uma pessoa presa ou que ela esteja sujeita a uma medida de segurança a um sofrimento físico ou mental por um ato que não esteja previsto na lei ou não resultante de medida legal. Não tem muito o que falar, é letra de lei mesmo, tá? Nessa espécie aqui de tortura, senhores, como vocês podem ver, não exige aqui grave ameaça ou violência para configurar, tá bom? Então, só de submeter uma pessoa presa a um sofrimento físico ou mental por um ato que não está previsto na lei ou não resultante de medida legal, já configura crime de tortura. Ou seja, não existe aqui a conduta específica de promover uma grave ameaça ou promover uma violência. Observe isso, tá bom? Show! Agora nós iremos para a tortura omissiva. Todas as espécies de tortura que eu mencionei aqui aos senhores, a pena, em regra, é de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, na tortura omissiva, já é diferente. A tortura omissiva, senhores, como o próprio nome diz, é em razão da omissão, tá? Ela também é chamada, já vi questões, né, cobrando, como tortura privilegiada. Por que ela é privilegiada? Porque a pena é menor. A gente pode lembrar dessa forma, né? Vamos lá. Tortura omissiva ou privilegiada. É em razão da omissão. Qualquer omissão, não. É quando o agente, né, ele se omite quando ele tinha o dever de agir ou apurar a prática da tortura, a prática criminosa. Então, ele observou ali que estava tendo um crime de tortura, ele tinha o dever de agir, tinha o dever de apurar e ele não fez, ele se omitiu. E aí, ele vai cometer o crime? Vai. Em qual modalidade? Na modalidade omissiva. Qual é a pena? Senhores, a pena é diferente. A pena, em vez de ser de reclusão, é de detenção de 1 a 4 anos. Então, observe, ó. Tortura omissiva é detenção de 1 a 4 anos. Beleza? Outra observação. Senhores, nós sabemos que tortura é um crime equiparado a hediondo, tá? Como está previsto também lá na nossa Constituição Federal. Tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Nós iremos falar isso no final da aula. Então vamos lá. A tortura omissiva, ela não é um crime equiparado a hediondo. Em regra, senhores, nós temos a regra dos 3T, né? Tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes. Esses 3T, eles são crimes equiparados a hediondos. Só que na tortura omissiva, não é um crime, a tortura omissiva ela não é um crime equiparado a hediondo. Já houve um posicionamento da jurisprudência sobre isso. Então, tortura não é crime equiparado a hediondo. Se estiver falando que é crime equiparado a hediondo, está errado, certo? Beleza.
morreu aqui, tortura omissiva. Vamos lá continuar. Agora nós vamos falar sobre as hipóteses de qualificadora. Como assim qualificadora, Gabriel? Senhores, qualificadora são hipóteses que vão resultar no aumento da pena mínima, como também no aumento da pena máxima. Então, por exemplo, nós temos duas hipóteses aqui de qualificadoras, tá? Como é que funciona? As qualificadoras, elas vão ser promovidas em razão do resultado. Como assim? Se o cara praticou tortura e essa tortura resultou em uma lesão grave ou gravíssima, ele não vai responder mais por reclusão de 2 a 8 anos. Ele vai responder por reclusão de 4 a 10 anos. Então, praticou tortura e teve como resultado lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos. Outra hipótese de qualificadora, praticou tortura e resultou em morte, ele não vai responder mais por reclusão de 2 a 8 anos. Ele vai responder por reclusão de 8 a 16 anos. Então mudou, beleza? É uma hipótese de qualificadora, certo? Outra observação, as questões, elas chamam essa tortura em razão, essa tortura que resultou em morte, de uma tortura pré-terdolosa. O que significa isso? O que significa uma tortura pré-terdolosa? Senhores, uma tortura pré-terdolosa é aquela tortura em que a primeira ação, né, o agente, o cara que pratica a tortura, ele tinha como objetivo, ele tinha como dolo praticar a tortura. E aí, essa tortura, ela acabou resultando na morte da vítima. Só que essa morte, o agente ele não visava garantir a morte daquela vítima. Ele não tinha o dolo de matar a vítima. Ele tinha o dolo de torturá-la, mas não tinha o dolo de matá-la. Então, quando configura, nessa ocasião, né, do agente ter o dolo de torturar, mas não ter o dolo de matar, ou seja, ele vai responder, não, ele não tem o dolo de matar. Então, ele tem o dolo apenas de torturar. Configura o crime de tortura morte pré-terdolosa. Então ele vai ser uma qualificadora. Agora, se o agente ele tinha o dolo de torturar e tinha o dolo de matar, ele não vai responder por tortura. Ele vai responder pelo Código Penal do crime de homicídio mediante tortura, certo? Então, atenção aí. Fala pessoal, agora nós iremos falar sobre as causas de aumento de pena, certo? Vamos lá. Como vocês podem ver aqui no quadro, a nossa lei de tortura, ela trabalha com hipóteses de aumento de pena, em que a pena ela pode aumentar de 1/6 até 1/3, beleza? Então, nós iremos aqui falar sobre as hipóteses em que resultam esse aumento de pena, beleza? Só uma coisa aqui, aumento de pena é diferente de qualificadora, tá bom? Não confunda. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês o mnemônio que a gente utiliza para decorar, para memorizar as circunstâncias de aumento de pena, que é o que nós chamamos de dica gás. Como é que funciona? Se a prática de tortura, né? Se o agente ele comete um crime de tortura contra deficiente, idoso, criança, adolescente ou gestante, se o agente comete o crime contra essas pessoas, deficiente, idoso, a nossa lei de tortura ela não tem a nomenclatura idoso, ela tem lá pessoas maiores de 60 anos, tá bom? Então, se o crime ocorre contra deficiente, pessoas maiores de 60 anos, criança, adolescente ou gestante, configura o agente ele vai ter a sua pena aumentada de 1/6 a 1/3. Então, só por ser contra essas pessoas, já configura como hipótese de aumento de pena, beleza? Com isso, ó, já vai a letra D, já vai a letra I, já vai a letra C, já vai a letra A e já vai a letra G do nosso mnemônio, tá? E finalizando, né? Se a tortura ela é cometida por agente público ou se ela ocorre mediante sequestro, beleza? Então, se a tortura ela é cometida por agente público, aumenta a pena de 1/6 até 1/3. Se a tortura ela é cometida mediante sequestro, aumenta a pena de 1/6 até 1/3. Com isso, nós temos o mnemônio dica gás, beleza? Ó, espaço aqui para vocês tirarem um print, caso queiram. Então, basicamente é isso, certo, senhores? Memorizem o prazo, que sempre é de 1/6 até 1/3. As bancas, elas têm mania de inverter, de colocar de 1 a 2/3, de 1/6 até a metade. Então, é muito importante que vocês saibam esse prazo, certo? Agora nós vamos falar sobre a condenação do agente público. O agente público, ele praticou tortura, como é que funciona? Ele vai perder o cargo? Vai. Ó, se ele for agente público e ele praticar a tortura, ele vai ter a sua pena aumentada. Além disso, ele vai ter a sua perda do cargo, da função ou do emprego público, né? Seja qual for a forma ali que ele se encontra exercendo atividade pública, né? De interesse público. Então vamos lá. Condenação de agente público. Ele vai perder o seu cargo, a sua função ou o seu emprego público. E além dele perder o cargo, a função e o emprego público, que ocorre de maneira automática. Como assim automática? Automática, irmão. Não precisa ser motivado. Então o juiz, quando ele for falar lá, que ele fala assim, ó, o João, agente público, praticou tortura. A perda do seu cargo é automática. O juiz não precisa justificar,
não precisa de trânsito em julgado, é algo automático, é feito da coordenação. Então, a perda do cargo, função ou emprego público, que ocorrerá de maneira automática, é consequência se for promovido com trânsito público. Além disso, senhores, ele vai ficar impossibilitado de exercer qualquer função, emprego, função pública, né? Função, emprego ou cargo público, pelo dobro da pena. Então, se o cara foi sujeito a uma reclusão de 8 anos, ele vai ficar impossibilitado de exercer qualquer função, cargo ou emprego público, pelo dobro da pena. Então, se ele foi sujeito a 8 anos, ele vai ficar impossibilitado por 16 anos. Beleza? Show? Vamos continuar aqui. Vamos lá, senhores. Acabei de falar aqui sobre a tortura, no que tange a condenação do agente público. Então, nós vimos que a condenação ela tem como efeito a perda do cargo da função pública, que é algo automático, e ainda tem a interdição, ou seja, a impossibilitação para esse agente público de exercer qualquer outra função. Então, além de ele perder o cargo, ele vai ficar sujeito por um determinado prazo, que é o dobro da pena, a ficar impossibilitado a ocupar qualquer outra atividade de interesse público, beleza? Então, que é o dobro da pena. Então, observe, as questões elas costumam colocar pelo mesmo prazo da pena, pelo triplo, pelo quádruplo, pela metade, não existe, é dobro, duas vezes. Então, se o cara for agente público, ele cometeu reclusão de 8 anos, e além dele perder o cargo dele, ele ainda fica impossibilitado de exercer qualquer atividade pública pelo dobro do prazo, ou seja, por 16 anos, beleza? Show! Agora nós iremos falar sobre a tortura cometida no exterior. Então imagine que o agente, né, ele pratica um crime lá na França, lá em Paris. Ele pode estar sujeito à lei brasileira de tortura? Sim, senhor. Ele pode estar sujeito à lei de tortura, só que existem alguns requisitos. 2, na verdade. Quais são? Se o agente ele estiver sob jurisdição brasileira, então se o cara cometeu tortura lá na França, mas ele está aqui no Brasil, a lei brasileira de tortura pode ser aplicada contra ele. Ou se a vítima for brasileira, não importa o lugar que ela esteja. Então, por exemplo, se a vítima ela estava lá na França, ela é brasileira, ela sofreu tortura, aplica a lei de tortura brasileira. Morreu, senhores. Não tem mais do que isso, beleza? Senhores, tortura mediante Constituição Federal. A tortura, senhores, assim como terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes, é um crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança. O cara foi preso, vai caber fiança para liberar ele? Não. O cara foi preso por tortura, vai caber fiança para liberar ele? Não. Senhores, além de ser inafiançável, ela é insuscetível de graça ou anistia. O que significa isso? Não cabe graça nem anistia para tortura. Então, se o cara cometeu tortura, ele não pode sofrer de graça nem de anistia, né? Que são espécies, entre aspas, de maneiras de perdoar, né? Entre aspas, né? Enfim, então o que você precisa saber? O que você precisa levar para a prova? Tortura é um crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Então não cabe fiança, não cabe graça e também não cabe anistia. Beleza? Outra coisa, tortura é crime prescritível? Não. Algum momento aqui tem mencionando aqui crime prescritível? Não tem. Por quê? Porque na lei não tem isso. Então muitas bancas colocam lá, nas alternativas lá, tortura é crime imprescritível. Senhores, não tem nenhuma menção sobre a tortura ser imprescritível. Então, toda vida que falar que tortura é imprescritível, está errado. Porque a lei não fala nisso. Ela só fala que ela é inafiançável e que ela é insuscetível de graça e anistia. Beleza? E por último, senhores, nós iremos falar aqui sobre um aspecto da jurisprudência. Como é que funciona? Existe no parágrafo 7º da lei, existe falando que, salvo tortura ou omissão, nos demais crimes, né? Ou seja, todos esses crimes aqui que eu falei para os senhores, exceto a tortura omissiva, devem os reclusos, né, os agentes, né, que cometeram esse crime, iniciar a sua reclusão em regime fechado. Então a lei fala isso, né? A lei fala que a galera que cometeu o crime de tortura, exceto a tortura omissiva, deve iniciar o cumprimento da pena inicialmente, né, em regime fechado. E aí o que acontece? O STF ele se posicionou sobre isso e falou que isso é inconstitucional. Então, existem questões que abordam isso. Então, por exemplo, se a questão está falando lá, segundo a jurisprudência, a lei de tortura, e tiver lá nas alternativas falando, o preso ele deve obrigatoriamente iniciar o seu cumprimento de pena em regime fechado. Está errado. O STF se posicionou e falou que isso é inconstitucional. Por quê? Porque viola o princípio da individualização da pena. O que é esse princípio? Basicamente, esse princípio fala que cada preso tem que ser a pena de cada preso deve ser analisada individualizadamente, ou seja, de acordo com as suas circunstâncias pessoais, enfim, uma série de critérios, né, pessoais do indivíduo. Então,
essa disposição aqui do parágrafo 7º da nossa lei, ela é inconstitucional pelo STF, beleza? Então, basicamente foi isso, senhores. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Vou estar deixando aqui na descrição dessa aula aqui um link do meu material de 100 questões de legislação extravagantes, certo? Por um preço aí bem risório, um preço que dá para vocês adquirir sem problema algum, beleza? Com 100 questões aí de legislação extravagante. Então tem lei de tortura, tem lei de racismo, tem estatuto do desarmamento, tem lei de anticorrupção, tem lei de geocrime, as principais leis aí que caem em concurso público. São 100 questões, senhores, para vocês treinarem com resolução também, tudo bonitinho lá. Por favor, deem uma olhada, garanto que vai ajudá-los, beleza? Então é isso, vamos pra cima. Se gostou da aula, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. Até a próxima aula.